essa história chama O Lenhador e o Rei, e é um conto árabe. E eu acho legal falar um conto árabe, para vocês verem o teor dessa história. Como é interessante, quando a gente pensa em árabe, é um negócio tão de restrições, né? Vamos ver aqui. Então, atenção, eu sei que quem era meu aluno deve estar esperando eu falar 1, 2, 3. Era uma vez um rei muito honesto, muito bom, muito íntegro, muito amado pelos seus súditos, que gostava de caçar. Um dia ele saiu sozinho para caçar na floresta. Enquanto ele caçava, de repente um clarão enorme aconteceu e um raio caiu sobre ele. Ao abrir os olhos e olhar para si mesmo, ele levou um susto enorme em ver que havia se transformado numa mulher, numa linda mulher, de cabelos negros, longos, peitos fartos, corpo escultural. Ele ficou desesperado e gritou aos céus: Alá, que castigo! Por que isso? Não sabia o que fazer. Como voltaria ao seu reino agora? Como explicar isso que lhe havia acontecido? Já escurecia, quando ele, ao levantar os olhos, avistou ao longe uma cabana cuja chaminé saía fumacinha. Ele, então, resolveu ir até lá e pedir ajuda. Ao chegar na cabana, aflito, bateu na porta 1, 2, 3 vezes. Abriu-se a porta e ele ficou frente a frente com um solitário lenhador que ali morava. Os dois se olharam fixamente e algo muito estranho aconteceu. Ele sentiu sensações esquisitas que nunca havia sentido por nenhum homem. O lenhador a convidou para entrar, sim, porque agora ele era uma mulher. Ofereceu alimento, abrigo. Passou um dia, um mês, um ano, e aconteceu o que fatalmente aconteceria. Os dois se apaixonaram. Casaram-se, tiveram filhos e viveram muito felizes. Com algumas brigas, é claro, mas felizes. Alguns anos mais tarde, ela já estava mais envelhecida, porém ainda muito bonita. Foi colher frutos silvestres na floresta para fazer uma torta gostosa. Novamente, de repente, deu um clarão enorme e um raio caiu sobre ela, que desmaiou. Ao recobrar os sentidos e olhar para si mesma, se deparou com o corpo do rei novamente. Atordoado, bradou aos céus: Alá, que castigo! Por quê? Sem saber direito o que fazer, foi caminhando em direção ao seu reino. Chegando lá, todos ficaram felizes em vê-lo novamente. Foram 3 dias e 3 noites de festas em comemoração, porque ele era realmente muito amado pelo povo. No entanto, nunca se vira naquele reino um rei tão triste, abatido, infeliz. O povo então perguntou o que acontecia e ele, o rei, resolveu contar a sua triste sina. Contou ainda que sentia saudade do marido e não conseguiria ficar longe dos filhos. Mas como fazer? As pessoas se compadeceram do rei e o mais sábio homem do reino aconselhou o rei. O conselho dele foi: não vou contar mais essa história, não. Chega, né? Tá bom aqui. Cada um que imagine o seu fim. Vocês querem? Eu fazia isso na faculdade. Quando eu fazia isso, todo mundo matava. Não, mas eu vou continuar. Dá uma chance. Eu gostei porque vocês estavam tão olhando pra mim. Se eu olhar agora, eu pego os dois. O homem mais sábio do reino aconselhou o rei a voltar para o seu marido e filhos. E disse mais, disse que se o amor que os unia fosse realmente forte, puro, a forma física seria o menos importante, pois eles compreenderiam e o aceitariam de volta felizes e amorosos. Na mesma noite, os olhos do rei se iluminaram, cheios de esperança e também de gratidão pelo sábio e por seu povo, por tão grande gesto. Imediatamente despediu-se de todos e partiu rumo à cabana. Ansioso, bateu 1, 2, 3 vezes na porta e quando a porta se abriu, ele foi recebido
por um triste, abatido e infeliz lenhador e seus filhos. Ao entrar, contou tudo para eles, que na hora ficaram espantados, sem saber ao certo o que fazer. Mas o amor falou mais alto, e eles se reconheceram no olhar terno de amor que sentiam uns pelos outros. E em meio a uma confusão de alegria e falatórios, o aceitaram de volta, e uma nova chance de serem felizes eles tiveram. Dizem que eles continuam a morar lá naquela cabana, na mesma cabana, felizes e plenos. As crianças se acostumaram a ter 2 pais e aprenderam que o mais importante em um relacionamento é o caráter, o respeito e o amor entre as pessoas. Porque o resto é preconceito que não faz bem a ninguém. Fim. Perfeito. Só para essa oratória também. Perfeito. Arrasou. Vai ter um quarto só da história, né? É uma história Muito boa. que é para adultos, mas pode muito bem ser contada para as crianças deixem de ter esse preconceito machista e percebam que o importante é você ser do bem, você ter caráter, você ser bom, você ter respeito, você ser trabalhador, isso que importa. Fica a dica. É isso aí. Caráter ou você tem ou você não tem. Né? Opa, é isso mesmo. Arrasou. Ninguém tem nada a ver com a vida dos outros. É isso aí.